Boa tarde, queridos amigos, queridos irmãos do Centro Espírita Lados Humildes, em Fortaleza, Ceará. É uma alegria imensa estarmos juntos ainda uma vez para os comentários do Evangelho desta tarde. Hoje são 26 de junho de 2020 e nós vamos tratar do tema desprendimento dos bens terrenos. É uma temática extensa que está inserida em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, que tem por título Não Podeis Servir a Deus e a Mammon. O item 14 é uma mensagem de um espírito desencarnado que assina por Lacordaire. E o item 15, subsequente, que faz parte dessa temática também, é a entidade desencarnada São Luís respondendo a Allan Kardec uma questão acerca da fortuna, de legar fortuna aos nossos descendentes. Vamos primeiro comentar um pouquinho sobre o item 14. Como dissemos, Lacordaire faz uma dissertação extensa sobre a temática. E ele começa nos dizendo que nós devemos uns aos outros, encarnados e desencarnados, e que não é senão com uma cooperação recíproca, mútua, que a regeneração dar-se-á, que a regeneração acontecerá. Essa é a era do espírito, a era em que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, mais ostensivamente estudado, possibilitará à criatura humana o entendimento, por exemplo, de diversas patologias ou problemáticas, o entendimento de que tudo que nos acontece em todos os nossos empreendimentos há a coparticipação de almas desencarnadas, de seres que nos precederam à existência corpórea, aos familiares que nos amam, que nos estimulam ao bem, aos familiares que, num arroubo de apego, estimulados por afetos doentios, nos atrapalham, aos anjos da guarda que nos auxiliam à ascensão, aos nossos inimigos ou aqueles que se dizem nossos inimigos, aqueles a quem prejudicamos e que têm dificuldade de nos perdoar. Esse preâmbulo é importante para compreendermos que em todas as nossas escolhas, em todas as nossas ações, nós não estamos sozinhos, nós não estamos isolados. E quanto mais a nossa busca por uma sintonia refinada, uma sintonia leve, uma sintonia que nos coloque em favor do nosso processo evolutivo, que nos coloque em cooperação com aqueles que auxiliam a nossa evolução, tanto melhor para cada um de nós, individualmente e, naturalmente, coletivamente, posto que o indivíduo age edificando ou destruindo no meio social em que está inserido. Nós gostaríamos de lembrar que o Lacordaire, ele em toda a sua explanação, fica notória, fica clara a necessidade da criatura humana de fazer uso da fortuna de forma sadia, de forma a cooperar com os processos evolutivos da coletividade humana. A riqueza não é um mal, ao contrário, a riqueza é um bem, e ela é dispensada por Deus, pelo dispensador mor da criação, que é o Criador, o incriado, a fim de que ela possa servir à utilidade da generalidade da espécie humana, da globalidade do planeta em que vivemos nesse momento. É uma finalidade nobre e útil, em geral, a de possuir ou a de estar investido momentaneamente como usufrutuário de bens avultados, de fortuna avantajada. Então, aquele a quem chegue uma fortuna deve sempre perguntar-se: em que posso ser útil, em que posso cooperar com o Criador, com Deus, a fim de promover o bem das criaturas e não apenas o bem próprio de mim e dos meus, daqueles que constituem
a minha parentela consanguínea ou aqueles que constituem os meus afetos. Nesse sentido, o desapego, segundo Lacordaire, é uma necessidade, porque o apego constitui-se o maior entrave à ascensão espiritual e moral da criatura, segundo esta entidade. Os nossos apegos ao bem terreno faz com que, não raro, usufruamos dos bens e das posses de forma egoísta, de forma avara. E quanto à avareza, o São Luís, que era um espírito muito presente em todo o processo de concepção das obras por Allan Kardec, uma vez que era o guia da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá em Paris, esta entidade, na Revista Espírita, em um dos seus fascículos, salvo engano, logo no início, em 1858, no primeiro ano da revista, o São Luís ele vai fazer algumas dissertações sobre os ditos pecados capitais que a Igreja Católica cataloga. Um deles é a avareza. Ali ele vai falar sobre a avareza com uma pequena história, uma historieta que vale a pena a leitura. Então deixamos aqui essa dica. E por que estamos falando da avareza? Porque a avareza, ela é algo que em geral está presente, é um vício, é um vício, uma característica não raro presente naqueles que detêm grandes fortunas. Não raro. Aqui não queremos generalizar, porque há ricos de toda sorte. O fato de estarmos investidos de fortuna, de bens amoedados, como dissemos, tem o propósito de promover a nossa evolução e a evolução do meio. Contudo, não raro nós nos apegamos à fortuna de que somos possuidores ou usufrutuários na existência carnal, de maneira tal que nós temos a dificuldade de geri-la. Podemos oscilar, como diz Lacordaire, entre uma prodigalidade exagerada e a avareza. A avareza é fácil de entender como um vício, constitui-se claramente algo inferior, porque agrilhoa, acorrenta, prende aquele que tem a avareza, o avaro, porque é aquela pessoa que tem dificuldade de dispor, não raro, dos seus próprios bens, inclusive em favor de si mesmo. Os exemplos são incontáveis de pessoas que, dotados de grande fortuna, têm uma vida aparentemente limitada nos gozos e na fruição dos bens, com um medo, um receio permanente que as ronda de perder tais bens. Então fica clara aqui a problemática do apego, em que a criatura nem mesmo para usufruir do trabalho não raro de longos anos sacrificial, que custou noites de sono, até mesmo nessas circunstâncias, o apego é tamanho que nem para o próprio usufruto em termos de prazer, de satisfação, o avaro se beneficia. A prodigalidade exagerada seria aquele que gasta de forma irrefletida, negligente, de forma tresloucada, como a permitir-se regalias que só fazem bem a si próprios. Mas há também uma questão que Lacordaire levanta, que é a de doar aquele que necessita de forma ostensiva e orgulhosa para o benefício da própria vaidade, né? Ele usa uma expressão, dar, que aquele que possui fortuna deve dar sem orgulho, para que aquele que receba sem humilhação, sem baixeza, sem sentir-se inferior. Então, o ato de gerir a fortuna e dela prover também para beneficência,
para suprir as dores alheias requer uma arte, requer um cuidado, requer uma habilidade, a fim de que o simples ato de doar não seja algo que enalteça a vaidade daquele que doa e esmague aquele que recebe. Há também uma advertência de Lacordaire para os pais, aqueles que são pais e mães, para que não criem seus filhos estimulando neles o egoísmo e a avareza, posto que, diz Lacordaire, ao ensinarmos os nossos filhos a serem egoístas para com os demais, nós estamos também ensinando-os a serem egoístas para conosco. Então, cuidado com aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos, aqueles espíritos que Deus nos confiou a educação, a guarda, o amor, o cuidado e o carinho nessa existência carnal. Que possamos transmitir a esses seres que nos são confiados o amor ao bem, a educação nas virtudes, estimulá-los a ideais elevados, a fim de que, quando desencarnarem, possam ter a encarnação, ter tido uma encarnação proveitosa, uma encarnação que possa conferir-lhes adiantamento e ascensão. Também em um outro momento, e como dissemos, é um evangelho bem extenso, bem longo, em um outro momento da explanação de Lacordaire, da sua dissertação, ele vai nos lembrar da figura bíblica de Jó. Ele diz que cabe somente a Deus dispensar a fortuna e que não raro nós nos iludimos achando que a fortuna é consequência, é obra dos nossos talentos, das nossas habilidades, dos nossos sacrifícios, da nossa dedicação, dos nossos esforços. Contudo, devemos nos lembrar que tudo é obra de Deus, tudo é dádiva de Deus. Nada acontece sem a permissão e sem a concessão divinas. Assim, não raro há a possibilidade de falência financeira e, quando isso acontecer, possamos agir qual Jó, que disse: Senhor, tu m'haveis dado, tu haveis me dado a fortuna. Cabe a ti retirar, seja feita conforme a tua vontade. Então, que possamos ter a submissão, a obediência de Jó em aceitando os desígnios de Deus, não só no quesito detenção de fortunas, porque uma reflexão que sempre faço quando estudo esse evangelho é: puxa, eu não sou detentora de uma grande fortuna, não tenho grandes bens, contas bancárias vultuosas, certamente não, mas cada um de nós possa indagar-se quais são os bens de fortuna que a providência nos dotou. A inteligência é um bem também, por exemplo. O que abunda na nossa vida que devemos partilhar com os demais, que devemos fazer, pôr em ação, pôr em movimento, a fim de engrandecer aqueles que nos cercam, o meio social, a nossa própria existência carnal, fazendo edificações de amor e de progresso. Será que bem material é só algo que diz respeito ao dinheiro, ao luxo, às suntuosidades da posse? Podemos enlastecer também a reflexão e entender por bem material toda e qualquer situação que é usufruída na materialidade, na contingência da encarnação presente. E nesse sentido, pode ser um talento de que desfrutamos a fortuna. Pode ser a fortuna um papel social que exercemos e ao qual nos apegamos. Lembremos que uma das palavras-chave desse evangelho
é desapego. Em toda a fala do Espírito Lacordaire, ele nos convida a desapegarmos-nos daquilo que nos agrilhoa. Pode ser o dinheiro, a posse, a fortuna, sim, mas pode ser também uma função social, uma função no âmbito da família, pode ser a beleza física que nos prende, nos acorrenta de algum modo, algum talento que possuímos, seja lá o que for. Cada um possa investigar em si aquilo que o agrilhoa, que o prende, que constitui apego. Pode ser, inclusive, um afeto, a presença física de alguém. E em tempos de pandemia, em que todos nós estamos sujeitos a este temor que nos ronda de partir ou vermos partir um ente querido, podemos indagar também o quão apegado estamos ao nosso próprio corpo, à nossa própria existência física, ou a um irmão, uma irmã querido que está na nossa vida na condição de cônjuge, de filho, de filha, de parente, de amigo, ou de quem quer que seja, que temos o temor que essa presença se evada por alguma razão, se vá por algum motivo. Lacordaire coloca-nos também, quando ele trata da resignação, da obediência e da submissão de Jó aos desígnios superiores, ele nos traz a importância de cada um de nós diante da fortuna que nos chega, e aí ele está falando do dinheiro propriamente dito, das possibilidades que o dinheiro e que a riqueza podem criar de promover o progresso e a evolução daquele que a sabe gerir e daquele que promove o bem ingerindo com competência uma fortuna, que possamos dizer: Senhor, Tu me dás essa nova tarefa, dá-me a força de executá-la segundo os Teus desígnios. Compreender que é dádiva de Deus, aceitar e rogar ao Pai, rogar ao Criador e ao grande gestor dessa nau humana que é o planeta Terra, porque ele gere também todo o universo, em particular a nossa morada, dizer a ele que nós aceitamos a incumbência que nos foi concedida e que desejamos submetermos-nos à sua gerência, à sua providência, à sua inspiração para bem executar a tarefa que nos foi dada com aquele bem, com aquela fortuna ou com aquele talento, para estendermos a reflexão a fim de que ela possa contemplar a nossa situação presente. Como dissemos, alguns de nós, ou a maioria de nós, não está investido de uma grande fortuna amoedada, mas está investido de talentos e possibilidades. E que possamos então fazer coro a esta frase do Lacordaire quando coloca: dá-me a sabedoria, a obediência de seguir a vontade de Deus naquilo que Ele determina. Também Lacordaire vem nos lembrar que aquele que detém grandes fortunas tem uma obrigação moral e espiritual, antes de tudo, com aqueles que nada têm, com os pobres. E ao final ele vem nos dizer que dar aos pobres é dar a Deus, é agradar a Deus. Nos faz lembrar Jesus no seu sermão profético em Mateus 25, quando diz, separando as ovelhas dos bodes, dizendo: vades à direita, benditos de meu Pai, vades à esquerda, aqueles que não fizeram a vontade de meu Pai. E quando indagado quem seriam esses que estão à direita do Pai, ele diz: todo aquele que, quando tive sede, me deste de beber, quando tive fome, me alimentaste, quando tive frio, me agasalhaste, quando estive preso, recluso, em cárceres, foram me visitar, quando estive doente, num hospital, foram me acalentar, quando estive sozinho,
me consolaste. E então Jesus é indagado, mas quando, Senhor, foi que te vimos nessas circunstâncias? E ele diz, toda vez que fizestes a um destes mais pequeninos, foi a mim que fizestes. Quando alimentaste o faminto, deste água ao sedento, roupa, agasalho ao desnudo, carinho, cuidado ao preso e ao adoecido em hospitais, consolação ao sozinho, foi a mim que fizestes. Então que possamos também refletir na grande missão que envolve aquele que muito tem do ponto de vista material, que é partilhar, é dividir, é agir de forma a aliviar dores e a promover a ascensão daquele que vive sem o necessário. Saber triar, saber separar, distinguir aquilo que é necessidade real nossa e aquilo que é supérfluo, aquilo que é desnecessário, aquilo que abunda em nossa mesa, em nossa vida, em nossas existências, pode, não raro, servir de mola propulsora àquele que nada tem, a fim de que saia da penúria, a fim de que alimente-se, a fim de que possa ter uma vida digna. Essa também é uma reflexão de Lacordaire. Já nos encaminhando para o final deste evangelho, vamos agora tecer algumas considerações sobre a pergunta que Kardec endereça a São Luís. Kardec indaga se é legítimo, se é legal, se uma vez que Deus é quem tudo dá e tudo tira, se seria legal, se seria permitido a criatura investida de grandes bens e fortunas destiná-la à sua prole, aos seus descendentes, a deixar a herança para os seus filhos, para aqueles que amamos. São Luís diz que naturalmente nos é permitido ter a previdência e o cuidado com os nossos filhos, com aqueles que amamos, legando-os da nossa fortuna, dos nossos bens. Mas lembra-nos que, de acordo com os desígnios superiores, os nossos descendentes usufruirão ou não da fortuna que adquiriram via herança, que adquiriram na condição de herdeiros, porque se for para tais indivíduos não serem os detentores de fortuna em suas existências carnais, porque a lição que lhes compete é outra, não é a digestão de bens ou de fortuna, e sim uma outra missão, uma outra realização que lhes compete, Deus proverá para que eles não gozem desses bens. E aí, claro, nós temos exemplos incontáveis de grandes fortunas que na segunda, na terceira geração já estavam completamente dissipadas e dilapidadas. Aqui mesmo no estado do Ceará, muitos de nós que aqui crescemos, talvez conheçamos a história da família Gentil, ali onde funciona a reitoria da Universidade Federal do Ceará. Tem até um bairro chamado Gentilândia. Muitas daquelas casas e construções constituíam parte de um patrimônio fenomenal da família Gentil, que ao longo das gerações posteriores foi sendo dissipado. Então, quando não é para usufruirmos de bens, Deus providencia para que os bens de nós sejam alijados de algum modo. Que possamos ter uma reflexão proveitosa e recomendamos que cada um possa ler com cuidado e extrair os trechos que mais lhe diz respeito, que mais lhe toca, que mais suscita as próprias reflexões. Muita paz a todos.